Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal, e nesse vídeo eu quero falar sobre volta ao chamado. Eu quero tomar como base, claro, a vida de Pedro, que está em João capítulo 21. Lá em Mateus a gente vê um Pedro desgostoso, triste, não é? Abatido, um Pedro consternado. Se cumpre aquela palavra que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E aconteceu exatamente como Pedro, aliás, como Jesus falou. Pedro, de madrugada, ele negou a Jesus. A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus quando ele entra, não é? Ele olhou para Jesus e aquele olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Ali ficou, podemos dizer, uma grande marca, né, no coração de Pedro, na alma de Pedro. Jesus é condenado, ele é morto, sepultado e ressuscita ao 3º dia. Dentre as aparições de Jesus, não é? Ali a gente vê ele indo para o mar, aonde Pedro se encontrava, claro, com os demais apóstolos. O pescador, quando ele está estressado, geralmente ele vai para o mar. Pedro, como um grande influenciador, claro, ele influenciou os demais e os demais foram com ele. Eles passaram a noite toda e não apanharam nada. Aqui no capítulo 21, Jesus aparece e pergunta a eles: vocês têm alguma coisa de comer, pessoal? Eles responderam e disseram: Senhor, nós não temos nada aqui. Jesus foi e disse: olha, lançai a rede para o lado direito do barco. Lançando eles a rede para o lado direito do barco, ali houve uma grande pesca de 153 grandes peixes. Jesus leva os apóstolos para a praia e já tinha peixe assado e pão. Ele pegou e distribuiu para os apóstolos e disse: comei. Depois da janta, Jesus vai e conversa com Pedro em particular e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu e disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro ficou um pouco triste e disse: Senhor, eu te amo. Jesus respondeu e disse pela segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu e disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O que me chama a atenção é que Jesus, ao dialogar com Pedro, ao se comunicar com Pedro, em momento algum, Jesus lançou peso sobre Pedro, ou lançou acusação sobre Pedro, ou enfim. Jesus estava ali falando ao coração de Pedro. Pedro, na verdade, olhou para dentro de si. Ele sabia que amava a Jesus, embora ele houvesse negado. No entanto, Jesus não trocou naquela ferida, Jesus não tocou naquela, digamos assim, traição de Pedro naquela madrugada. Porque a intenção de Jesus era restaurar o chamado de Pedro. E ali houve uma restauração, podemos dizer, que foi tremenda na vida de Pedro. Porque ali Pedro entendeu a linguagem de Jesus. Quando ele fala 3 vezes, se tu me ama, ele repete 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Pedro entendeu a mensagem que Jesus estava passando para ele. Jesus estava dizendo assim: olha, volta ao teu chamado. Pedro, ele foi tremendamente tocado, ele foi marcado ali, ele foi curado ali. Ali ele recebe um renovo, podemos assim dizer. E a sua fé ali é transformada, ela passa de um nível para outro nível. Ela passa, podemos dizer, de um patamar para outro, não é? Ou seja, a partir de então, Pedro, ele toma posicionamento e ele passa a exercer o seu chamado e dedicar a sua vida, claro, ao reino de Deus. Você que parou por alguma coisa na sua vida, alguma situação que aconteceu, algum problema que você enfrentou na sua vida e você estacionou, esfriou, podemos assim dizer. Talvez você até pense que em relação ao teu ministério tudo acabou, tudo terminou, porque você está passando ou passou por uma situação que você não esperava na sua vida. E essa situação veio e lhe abalou de uma forma que você hoje se encontra, não é? Talvez como Pedro, desanimado, talvez esteja na caverna como Elias, talvez esteja desacreditado pelas pessoas. Mas eu quero dizer para você
Jesus não desacreditou em você, assim como ele acreditou em Pedro, assim como ele restaurou a vida de Pedro, o ministério de Pedro, da mesma forma ele quer fazer com você. Ele não quer lhe acusar, ele não quer lhe humilhar, ele não quer lhe expor, ele não quer, enfim, dar as costas para você, ele não quer riscar, sabe, o seu chamado. Não, Senhor, ele quer que você se posicione, se levante, tome posse, levante sua cabeça e viva a plenitude do propósito de Deus na sua vida. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo e assine o canal. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.